Vamos lá? Capítulo 11. Ordens para medir o santuário de Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calçarão aos pés da cidade santa as duas testemunhas mártires. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das suas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo aí. Segundo ai. Oi? Segundo ai. O segundo ai? Então passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai, a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Beleza. Vamos pelo início do texto, algumas coisas para a gente pontuar, que é a introdução do texto. O texto começa apresentando um pedido a alguém que vai e mede o santuário. Essa ordem é dada para que se meça o santuário de Deus, mas que não se meça o átrio do templo nem o pátio, porque o santuário foi dado aos gentios para pisarem o santuário por 42 meses. Essa é a introdução do texto. Quando a gente olha o texto, a princípio 2 coisas saltam bem nítido à cena: a questão do santuário e a questão do período de domínio contra o santuário, ou de pisar o santuário de Deus. Esse período em que se pisa o santuário de Deus, 42 meses, é o mesmo período profético dos 1260 dias de Daniel, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, de Daniel capítulo 7. Portanto,
o domínio do qual esse texto vai falar e o ataque ao santuário de Deus tem a ver com aquela abominação desoladora colocada no santuário de Deus, a queda do sacrifício, a interferência nas verdades de Deus que ocorrem no período medieval. Os 42 meses são os 1260 anos da profecia de Daniel 7. Portanto, tudo que tiver no capítulo 11 tem a ver com esse período, a ascensão do período medieval e o encerramento dele e a ascensão do período da Revolução Francesa, que é o fim dos 42 meses e a partir daí a proclamação do modelo ateísta, a expansão do cientificismo, a perseguição à Bíblia na França. Então, esses desenhos são os que estão no texto do capítulo 11 de Apocalipse. Então, olhando com esse contexto, qual é a preocupação desse período? Bom, se a ordem sai para se medir o santuário e essa mensuração do santuário acontece no contexto do capítulo 11, do período final do capítulo 11 principalmente, que é o assunto principal do texto, portanto, olhar para esse santuário com atenção é olhar para a ascensão da palavra de Deus e para o que acontece com ela durante esse período, seja no período medieval, os 42 meses, seja depois dele na Revolução Francesa. A partir do verso 3, começam as descrições propriamente dito do que vai ser o centro da atenção nessas discussões a respeito da fé. Então o primeiro texto traz de que há duas testemunhas profetizando por 1260 dias vestidas de pano de saco, e elas são duas oliveiras, dois castiçais que estão diante do Senhor da terra. Três coisas importantes aqui. Quando a gente fala em oliveiras, fala em castiçais ou fala nas testemunhas, essas três coisas se juntam num único símbolo. Então esse mesmo símbolo é ao mesmo tempo testemunha, é ao mesmo tempo luz, é ao mesmo tempo o símbolo que está atrás das oliveiras, que é o símbolo do azeite. Os três elementos estão ligados à pessoa do Espírito Santo. Tanto o testemunho quanto a questão da luz ou dos castiçais ou a questão das oliveiras, os três símbolos estão atrelados à pessoa do Espírito Santo. Quando esses símbolos são usados na Bíblia? Normalmente são usados na Bíblia vinculados à palavra de Deus. Portanto, Novo e Velho Testamento são as duas testemunhas. Por que eu sei disso também? Porque lá embaixo, na sequência do texto, a gente vai encontrar qual é o poder que está com essas testemunhas. E essas testemunhas têm poder do quê? Fechar os céus, fazer com que não chova nos dias da sua profecia, poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra de sorte de pragas. Ora, que coisa faz isso na Bíblia? Só uma, a palavra de Deus. Veio a palavra de Deus ao profeta e disse, e aí vai um desses elementos que estão aqui. Veio a palavra de Deus a Elias, veio a palavra de Deus a Moisés. Então, as referências que estão no capítulo 11, verso 6, são todas da palavra de Deus. Portanto, as duas testemunhas, nesse símbolo conjunto entre castiçais, oliveiras e testemunho, são de fato a palavra de Deus, que dá testemunho de Jesus Cristo, que ilumina o caminho, como o próprio Davi usa no seu salmo, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, a luz para o meu caminho, ou ela funciona como bálsamo, como aquele que cura ou aquele que salva, que é o símbolo que está atrás das oliveiras. Portanto, qualquer dos três símbolos, quando eu junto, eles estão vinculados a essa manifestação da palavra de Deus e quem a inspirou. A palavra de Deus é dada por inspiração pelo Espírito Santo ao profeta que a escreve. Portanto, por que as duas testemunhas testemunham durante 1260 dias vestidas de pano de saco? Porque durante todo o período medieval, pregar a Bíblia, ou tê-la, ou possuí-la, ou apresentá-la à humanidade, implicava em ser perseguido ou morto. Portanto, a Bíblia passou durante todos esses 42 meses, ou esses 1260 dias, por um período de humilhação e perseguição. Daí o vestido de saco, a forma de apresentação da humilhação que a Bíblia sofreu nesse período. Como é que o texto continua? Depois de apresentado a referência do verso 5 e verso 6, que apresentam o poder por trás dessa palavra e o que essa palavra retornaria àqueles que a perseguiram, ou seja, quem perseguiu a palavra de Deus, importa que também venha a ser destruído. Aí o verso 7 começa a próxima fase do texto. Quando acabarem os seus testemunhos e a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá, esse texto traz à baila o fim do período dos 42 meses. Então, durante quanto tempo a Bíblia testemunhou vestida de pano de saco? Durante 42 meses. Quando esse tempo acabar, surgirá uma besta que sobe do abismo
e que vencerá a palavra de Deus. Portanto, não é a besta do período dos 42 meses. É um outro poder, uma outra referência. Por que do abismo? Diferente da primeira besta ou da primeira referência, que é o poder cristão perseguindo a Bíblia, ou seja, o poder cristão medieval ou a religião cristã medieval perseguindo todos os que fossem contrários a ela, no caso aqui, a besta que sobe do abismo é um poder contrário ao modelo do cristianismo, é o oposto ao modelo cristão. Portanto, não é a mesma besta, não é o mesmo poder. Ou seja, eu não tenho agora o cristianismo perseguindo a Bíblia, eu tenho o ateísmo perseguindo a Bíblia, que é o que acontece no fim do período medieval. A queda do bispo de Roma dá ascensão ao modelo ateísta, principalmente fruto do iluminismo francês ou da Revolução Francesa. Esse modelo de crescimento ateísta persegue qualquer que mantenha a Bíblia como verdade. O ateísmo é proclamado na França e a França passa a ser um perseguidor da palavra de Deus. Embora na Europa como um todo isso não ocorra, a Bíblia cria uma certa liberdade na Europa, na França especificamente, a Bíblia é banida por completo.